Tá na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, pelo site ou pelo app, a gente sempre agradece aqui o seu carinho, a sua audiência, mais uma vez, você que nos acompanha em outros estados também pelo nosso site, muito obrigado pelo seu carinho, tá ok? Meus amados, neste dia 6 de novembro é celebrado o Dia da Malária nas Américas, com o objetivo de conscientizar a população e divulgar ações de vigilância e eliminação da doença, que aqui no Brasil se concentra na região amazônica. No entanto, a malária não pode ser negligenciada nas outras regiões do país, onde a letalidade da doença é até maior. Mas, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o infectologista Dr. Edmilson Migovski, que vai explicar melhor para a gente, né? Doutor, em primeiro lugar, bom dia para o senhor. Bom dia, prazer falar com você, Paulo, com a sua audiência. Aí falar para a Rádio Relógio é sempre muito prazeroso. Opa, o prazer é todo nosso. Eu quem agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Então, doutor, para começar aqui a nossa primeira pergunta, explica aqui para os nossos ouvintes, por gentileza, o que é a malária? O que causa essa doença e como se descobre que está com a malária, doutor? Por favor. A malária, na verdade, é uma doença infecciosa, não contagiosa, porque não passa de uma pessoa para outra, provocada por um protozoário chamado plasmódio. E esse protozoário, esse agente infeccioso, é inoculado nos seres humanos pela fêmea de um mosquito, né? Nesse caso não é o mosquito da dengue, não é o Aedes, Sim. É o Anopheles, que é um mosquito tipicamente de matas e que ataca as pessoas à noite, né? Principalmente à noite ou no cair da tarde. Então aquelas pessoas que vão para a região amazônica, querem à tardinha ir lá curtir a beira do rio, o risco é muito alto, por isso que é importante na prevenção você levar repelentes, não ficar se expondo em áreas abertas, né? Se for dormir com mosquiteiro, usando repelente não só no corpo, mas também na roupa. Então o fundamental é a prevenção da picada do Anopheles, que é a fêmea do mosquito que transmite esse protozoário e esse agente infeccioso. Certo, tá? Então as dicas, né, para você se prevenir contra a doença malária. Doutor, o que acontece se a pessoa pega malária? Quais os sintomas? Os sintomas, Paulo, são muito diversificados. Geralmente a pessoa relata febre, cansaço, disposição, calafrio, suor à noite. E tem as formas mais graves, quando tem acometimento, por exemplo, renal. E por conta desse protozoário atingir os glóbulos vermelhos, as hemácias, ele pode romper essas hemácias, causando olhos amarelados, icterícia e uma anemia muito grave. E quando esse agente infeccioso acomete o sistema nervoso central, causando a malária cerebral, guarda maior gravidade. E aí, como você falou na abertura dessa matéria, né, que a letalidade é maior fora das regiões amazônicas, fora da região amazônica, porque provavelmente na região amazônica os médicos têm maior treinamento, maior experiência com a enfermidade, pedem um exame complementar de uma forma mais ágil, tratam de uma forma mais eficaz, porque tem mais experiência. E quando esse problema ocorre em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em outros estados da federação fora dessa região amazônica, provavelmente o não diagnóstico de imediato pode contribuir com maior letalidade da enfermidade. Então, é o tipo da infecção que, uma vez tratada de uma forma precoce, é extremamente improvável que você evolua com um quadro de maior gravidade e morte. Por outro lado, o não diagnóstico e deixar esse protozoário se replicar e atacar esse organismo pode causar em maior letalidade. Eu entendi. Doutor, já pegando carona sobre essa resposta, né, dando aqui a continuidade, tem tratamento? Se sim, como funciona? Sim, tem tratamento, tratamento disponibilizado, inclusive, pelo criticado, né, mas funciona muito bem para a malária. Não tem ainda no Brasil uma vacina disponível para evitar, mas tem sim um tratamento e que acarreta em cura em quase 100% dos casos. Ok. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes que eu estou falando, né, com o Dr. Edmilson Migovski, que é infectologista. Estamos falando sobre malária. Doutor, há formas de se prevenir contra a malária? Se sim, quais são?
A forma principal de prevenção da malária é evitar a picada da fêmea do anófeles, que é o mosquito que transmite esse protozoário. Como é que você faz isso? Vai usar repelente nas portas e nas janelas para evitar que haja a entrada desse mosquito. Você vai dormir com o mosquiteiro. Então, assim, é claro que em algumas regiões endêmicas, como é o caso de alguns estados da região amazônica, acaba que é praticamente impossível a prevenção o tempo todo, mas acaba que você vai ser picado em algum momento. Mas tem como você minimizar o risco usando repelentes, usando mosquiteiro e outros protetores. A vacina, que seria uma ferramenta interessante, ela não está disponível no Brasil nesse momento. E a gente teria que esperar uma vacina que fosse licenciada pela Anvisa e que pudesse ser usada com segurança e eficácia na prevenção dessa infecção. Doutor, para fechar, né, o senhor falou aí sobre a vacina, até a gente temos que aguardar, né, esse momento de poder chegar à vacina. É verdade que a malária pode levar à morte, doutor? Em casos, a doença pode se tornar fatal? Basicamente, naqueles pacientes que não trataram. Esse é o principal problema. E o não tratamento, com enorme frequência, é por conta do não diagnóstico, ou por conta da pessoa não ter buscado atendimento. Então, esse paciente pode permitir a replicação desse protozoário, aumentando, portanto, a carga desse agente infeccioso, piorando o quadro de anemia que se observa nesses pacientes, e também um acometimento do sistema nervoso central, levando a malária cerebral, com crises convulsivas, perda de consciência, coma, e a morte pode acontecer. Mas, basicamente, das pessoas que não trataram de forma correta. Então, fique atento. Se você foi para uma região endêmica, tipo região amazônica, ou qualquer outra região do planeta, onde tem relato de malária, você observa aí por 1 a 2 semanas. Se após esse tempo você começa a perceber que está tendo calafrio, febre, mal-estar, ou outros sinais e sintomas sugestivos de infecção, fique esperto, relata para o médico que você esteve numa região de risco, que aí o médico vai fazer um exame de sangue, que vai detectar o parasita e vai então prescrever o tratamento correto e você tende a ter cura em praticamente 100% dos casos. Então fique esperto. 1 a 2 semanas depois de ter viajado para a região endêmica, surgindo sinais e sintomas sugestivos de infecção, assim como febre, mal-estar, como eu falei, é importante buscar um atendimento médico e relatar essa exposição. Tá certo. Doutor falou, tá falado. Vamos ficar espertos, hein, gente? Pelo amor de Deus. Doutor, mais uma vez, eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes, eu tive o prazer de conversar com o infectologista, doutor Edmilson Migovski, sobre malária. Com certeza, toda a família Rádio Relógio está agradecendo aqui, tá, doutor? Foi um prazer falar com o senhor. Paulo, o prazer é meu participar desse programa com vocês, na Rádio Relógio, sempre muito bom. E o tempo que vocês dão, um tempo legal que dá para esclarecer a população. Então, tem uma ação educacional, eu digo sem medo de errar. O principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação para a saúde. E nessa pegada, viu, o Planeta, a gente acaba nas redes sociais dando essas informações. Então, meu Instagram é o @Edmilson, né? Edmilson.migovski, e também no meu canal no YouTube, que é o canal Edmilson Migovski, que eu faço com meu filho João Migovski, tá bom? É isso aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente, segue aí a rádio de vocês, que é sempre muito boa. E eu vou seguir o senhor, com certeza. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Tá aí, gente, eu conversei com o infectologista, doutor Edmilson Migovski, sobre malária. Bom, lembrando que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã, em formato de podcast, nas principais plataformas digitais.